Agora sim, né? Aproveitando para me arrumar aqui. Olha quem entrou, Tomás Covas. Bem-vindo. Oi, Tomás. Oi, boa tarde todo mundo. Nossa, eu tenho que fazer as coisas, eu fiquei distraída com a presença do Tomás aqui. Boa tarde a todos, Felipe Rosa, boa tarde a todo mundo que está entrando. Bem-vindos todos. Sexta-feira, esse friozinho, né, que tá, eu tô até com cara de inverno, apesar de ser o final do inverno e apesar de ter sido um inverno cheio de altas temperaturas e muito calor, tudo de ponta cabeça, mas a gente tá aqui, tá? Isso que conta. Hoje eu vou conversar com o empresário Marcelo Checon, ele já está aparecendo aqui e, bom, eu admiro muito o Checon como profissional, como empreendedor, como ele começou, como ele se mantém, como ele reage às crises. Eu gosto muito dele, gosto dele pessoalmente também, então tenho certeza que a conversa vai ser excelente. Bom, o Checon é fundador e CEO da M Company. Ele tem formação em hotelaria, entrou para o mercado de eventos com apenas 19 anos de idade. Essa história eu adoro. Quando ele participou como assistente de produção da montagem da Bienal do Livro. Pelo que eu entendi, o pai dele trabalhava na Bienal do Livro, era diretor da Bienal do Livro, e eu achei esse começo tão inspirador, uma história muito interessante. Hoje ele tem como parceiro Mário Cavalcante, e ele comanda a M&Co, a primeira holding de infraestrutura e cenografia para eventos do Brasil e que tem no portfólio várias empresas. Não é pouca coisa não, tá? O Checon começou de mansinho, mansinho e virou grande. Eu fico muito orgulhosa, eu conheço ele desde o começo e a gente vai chamá-lo agora. Qual que é, Paulinho, o Instagram? Checon Cenografia. Tá, vamos lá. Tá aqui. Profis. Muita gente entrando, fico feliz. Oiê! Marcelo Checon. Oi, Joyce! Que bom a gente juntos aqui, hein? Você viu? A gente se falou a última vez no meio da pandemia, a gente tinha acabado de fazer dois Os hospitais de hospitais. campanha. É. E aí, agora, depois dessa maluquice toda que a gente viveu, mais novidades aí a caminho, né? Nossa, eu fiquei muito orgulhosa quando eu acompanhei e vi isso aqui, ó. A capa Aí do o Marcelo Checon processo. no Poder, uma capa super merecida, porque agora eu vou falar o que eu acho de você. Eu acho que o Checon, ele, claro que ele deve ter pirado, né, no começo da pandemia, ele vivia de eventos, né? Ele deu a volta por cima, primeiro fazendo os hospitais de campanha e depois tentando se reinventar, fazendo aquisições e, enfim, eu acho que você como empreendedor tem muito a nos ensinar e a falar aqui, Checon. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Obrigado. E essa sua empresa, M&Co, gostei do nome, tá? É sua grande novidade, né? Você se associou com outras empresas, criou um ecossistema único, né, nesse métier seu, a primeira holding em infraestrutura do país. Isso aí. Então, você tem várias empresas, né, que estão reunidas nesse guarda-chuva. Como que você viu a oportunidade de criar uma companhia dessas nesse momento de reinvenção? Todo mundo está tendo que se reinventar, não apenas quem faz eventos, né, como o seu caso, mas todo mundo. A gente aqui acabou de se reinventar, a gente lançou o Glamurama novo, está sendo um baita sucesso. A gente está aumentando a nossa audiência, número de seguidores, tudo em 3 dias, sei lá. Então, sabe, é muito bom. Eu gosto de pessoas que, de uma certa maneira, falam a mesma língua, né? Apesar de ser bom falar línguas diferentes,
você é um cara que se reinventa sempre. Fala um pouco sobre esse momento que você resolveu pegar essa dificuldade toda e se recriar com um novo desenho. Obrigado mais uma vez. Para mim é uma honra poder estar num veículo com tanta credibilidade falando de um momento tão importante da minha vida empresarial, sabe? A capa da Poder foi um divisor de águas para a gente. Então eu agradeço você, ao Jean, a toda a turma aí que me fez o convite. Para a gente foi muito, muito, muito importante. Aquelas frases clichê de na crise tem oportunidade e tal, eu sou prova viva disso, né? A pandemia, depois de tudo que a gente executou, surgiram possibilidades da gente fazer participações em empresas totalmente complementares à MXecom. Porque eu ficava pensando, por que eu devo comprar um concorrente meu só para juntar receita? Estrategicamente eu não via muito sentido. E aí, uma amiga nossa em comum, que agora é minha sócia, que é a Flávia da 100% Eventos, me Sim, sou procurou. super fã dela. Super, eu também. Eu já era fã, a gente fazia bailes de eventos juntos, eventos de carnaval junto. E aí, de repente, ela chegou, eu quero fazer uma parceria com você. Aí eu falei, Flávia, eu não acredito em parceria. Quer dizer, eu acredito em algum tipo de parceria. Mas na parceria que você quer, ou eu sou sócio, ou a gente vai dizer que é parceiro e tá tudo bem. Bom, resumo disso tudo foi que a gente acabou comprando participação em empresas totalmente complementares à MXecom. Então, mais do que ter criado a estrutura da Olha, a Mami holding, tá aí, tá? Mami acabou de entrar. Mami é show. Dona Ela Leda é é show. E ela falou: maravilhosa. defina a sua imagem como equilibrista de pratos. Ela já fez isso uma vez para mim. Perguntaram para ela, ela falou: é equilibrista de prato. Agora eu coloquei pratos a mais, porque eu estava com pouco prato, né? E aí, todas essas aquisições, essas participações dessas empresas, a gente acabou criando uma coisa que talvez no mundo corporativo a gente tenha ouvido bastante de M&As, um ecossistema. Então, hoje, essas 5 empresas, a gente criou um ecossistema no mercado de infraestrutura que ninguém tem no Brasil. Isso Sim. no exterior é muito comum, então, o meu maior benchmark foram as empresas nos Estados Unidos e na Europa. E a gente acabou fazendo com recurso próprio no Brasil e, obviamente, o desdobramento disso pode ser gigantesco com a volta dos mercados. Agora, você estava capitalizado para fazer essas aquisições? Como é que você fez? Então, em 2016 foi um bom ano para a gente, né? O ano olímpico foi um bom ano para a gente. Em 2017 fizemos um reset na companhia e foi quando eu fiz o plano de aquisições. Naquele momento a gente falou, vamos esperar para ver o que vai acontecer? E aí no final a gente acabou ficando capitalizado, mas sem o tempo. E foi isso que a pandemia nos trouxe tempo para poder fazer isso. Com o downsizing natural que a gente fez na companhia em relação à pandemia, ninguém sabia quando. Então, qualquer job que entrava, como a gente estava com um custo fixo infinitamente menor, a margem de contribuição era muito alta. Então, os 2 hospitais de campanha, mais do que a gente já tinha de recurso, acabou nos dando uma visibilidade bastante interessante. Foi aí que a gente começou a botar em prática, há praticamente 2 anos atrás, 100% eventos, a Recon, que é uma empresa de tendas e coberturas muito voltada para o show business, a Checon Locações, que é uma empresa de imobiliário, aí você vai falar, ué, mas ela é concorrente da 100%? Não, elas não concorrem, porque a 100% está no movimento imobiliário A sofisticado e Flávia social. acabou de entrar aqui. A Flavinha, minha sócia querida. E o Luciano Checon, que por acaso é meu irmão, ele está no corporativo, ele está em feira, então eles não têm nenhum tipo de conflito. A gente, obviamente, fez um estudo antes de fazer isso. E uma Uhum. outra empresa que nos faz atender estandes de menores investimentos. Então, hoje eu atendo a cadeia como um todo. Né? Eu tenho pouco recurso, eu atendo. Eu só quero isso, eu faço. É um sonho desde 2016 que veio a pandemia para conseguir se materializar. Então, sendo bastante honesto, tirando o lado triste de toda a pandemia, de perdermos pessoas tão queridas, importantes e relevantes na sociedade,
eu estou saindo muito melhor do que... Empresarialmente, a gente está saindo muito melhor do que a gente entrou. Que bom, que bom. Samara Checon acaba de entrar, tá? Ah, Samara, Samara, Samara é lindinha. mulher do Checon, mulher do Marcelo Checon, e está sempre ao lado dele. A gente sabe, né? Que Há ao lado de um 13 homem de anos. sucesso, sempre tem uma mulher dando força, né? É verdade. Eu Somos comecei agora a virar à feministas, tá? noite. Somos feministas. Eu Você, comecei você, agora. você Eu falou aqui comecei. na Poder, e a gente já sabia disso, né? Que o seu negócio dependia de aglomeração. Só que no início do ano passado, né, aquela história toda, o mercado de eventos parou por causa da pandemia. Qual foi o primeiro impacto disso? E como é que você se viu naquela situação? Você pensou que você fosse quebrar? O que passou pela sua cabeça nesse momento? A primeira pergunta para o meu financeiro é: o que tem de dinheiro, a gente sobrevive até quando? Então, assim, beleza, né? Acabei me juntando com a família, a gente acabou cumprindo o começo da pandemia na fazenda, entendendo como ia ser esse movimento. Então, ao mesmo tempo que a gente fez demissões, fez cortes, fez ajustes, tudo isso impactou, obviamente, em passivos. Então, não é que você demite, você tem que demitir, tem que pagar, né? E todo esse risco, tudo falou, então tá bom, temos recurso para sobreviver até a data. Deixa eu te fazer parar um minutinho. Você, uma interrupção. Você está recontratando alguma das pessoas que você dispensou? A gente já recontratou 11 pessoas, e isso porque a MXecom volta efetivamente, assim, 100%, a gente quer voltar agora 1º de outubro. Então, desde lá de trás, primeiro que ao longo da pandemia, já foram aparecendo jobs tirando o hospital de campanha e que a gente fez toda a máquina rodar. Né? E acho que isso também tem uma coisa até social e emocional das pessoas que a gente contratou, que a gente gerou emprego, pessoas falando, Checon, você me salvou. Então, emocionante, assim, por esse lado, né? A gente fez um trabalho grande agora para um banco, há 2, 3 semanas atrás. A gente contratou mais de 300 pessoas. Você imagina o Ai, que impacto maravilha disso? ouvir isso. E isso direto, eu não estou nem contando os fornecedores, os insumos, ou seja, a cadeia toda, a gente com certeza ter chegado em 1.000 pessoas. Que Então bom. você fala, olha, quer dizer, minha insônia, as minhas angústias, né, os meus medos, mas a gente está girando, está funcionando, essa vibração toda está acontecendo. Então, nessa época da fazenda, teve muita insônia, muita angústia. Nossa. Muita, assim, muitas, assim, DRs da Samara me ouvi muito, assim, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, né? Mas ao mesmo tempo, eu ficava sempre, um amigo meu fala que eu sou muito incansável, eu sou inquieto, eu não consigo falar, vamos vender parafuso, vamos só vender parafuso, eu vou querer vender o parafuso, o prédio que prende o parafuso, então, ou o parafuso que prende o prédio. O Então, prédio que fica em volta. exatamente. E aí comecei a pensar em oportunidades, né? Foi quando veio o hospital de campanha, que mudou o jogo, e aí ao longo disso vieram aparecendo outras oportunidades, e aí nada no setor público, totalmente no privado, de test drive, decoração de Natal que a gente faz, já era uma unidade de negócio dentro da MXecom, só que aí a gente teve que focar para potencializar uma receita importante no segundo semestre, fomos para o setor público, então a gente, né, ninguém ficou em casa chorando. Né, Chegou, aonde que você aprendeu a administrar? Fazendo. Eu tive bastante sorte e trabalho para conectar pessoas boas ao meu lado. Né? Então, eu sempre tive pessoas ali ao meu lado que contribuíram de alguma forma, mas eu também gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de ver. Então, assim, não, tem uma série, eu vou lá ver a série. Não, esse livro, eu acabei de chegar num curso que eu fiquei 3 dias numa imersão de gestão. Quarta, quinta e sexta, acabei de chegar para fazer essa live com você, saí até um pouquinho mais cedo para fazer a live, fiquei 3 dias enfurnado numa sala fazendo gestão de tudo, falando de todos a estrutura de uma companhia. Então, eu venho ao longo dos últimos anos buscando e estudando melhorias que vão refletir diretamente, agora principalmente, nesse ecossistema que a gente criou. Ô, Checon, eu acho que você devia distribuir essa revista que você está na capa para as escolas, para os jovens se inspirarem em você, sabia? Espero que essa Legal. live também
spread, para se espalhe, porque esse tipo de personalidade, esse tipo de empreendedor, esse tipo de homem de sucesso que você virou, que você é, isso é muito bom, que inspire tanta gente, né? A história que você começou na Bienal do Livro, para mim, eu que amo livro, amo o Bienal do Livro, amo essas coisas, eu acho incrível, incrível. Então, acho que você deveria começar a dar palestra, oferece lá na GV, na Uninove, na Zumbi dos Palmares. Vai oferecer palestras suas grátis, tá? Por favor, tá? Essa é uma das coisas que eu acho legal, né? Venho conversando até com o Rafa, que cuida de inovação e marketing na companhia, do que a gente vai trazer de legado. Porque alguém deve olhar isso e falar, meu, é legal. Você imagina que eu era um guia que cuidava de crianças num parque em Santo Amaro, quando eu fui chamado para fazer a Bienal do Livro, para ser um fiscal, e saí de lá contratado no mercado de eventos e 24, 25 anos depois, a gente está aqui falando dessa A sua parte da mãe fala história. aqui que você tem muita inteligência emocional. O que, que quer dizer isso? Como é que você define isso? Vim aprendendo ao longo desses anos empresariais, né, a gerir pessoas, a gerir problemas na prática, né, não só na teoria, então não adianta nada. Esse curso de gestão que eu fiz agora ele foi muito interessante porque eu estava conversando com um empresário, o cara que está ali no front, no quinto dia útil tem a folha. Não era um acadêmico, não era um professor de Harvard que, né? E isso eu acabo me identificando muito, né? Com amigos empresários que eu tenho de todos os tamanhos e vendendo qualquer tipo de economia, eu fico perguntando, eu fico anotando, eu fico gravando essas coisas exatamente para o que eu consigo colocar em prática. Às vezes você não consegue muita coisa, mas a maioria das vezes sim. Acho que a inteligência emocional que a dona Leda Checon fala, é mãe, né, também, é um pouco voltado a todos esses cuidados em estar atento a tudo isso, a fazer essa gestão de causa ou de coisas positivas, em querer estar com a família toda agregada. Tem uma série de características aí dentro desse inteligência emocional. Checon, você achou que você ia ficar rico? Que horas que você viu que a coisa estava virando e que você ia poder ter casa de fim de semana na Boa Vista, ter um apartamento lindo, poder viajar toda hora? Quando que você sentiu que você tinha dado certo? E eu te confesso que até hoje eu fico na dúvida, porque é, a referência do rico é muito diferente, né? Tem pessoas que têm menos recurso financeiro e têm um jeito de um lifestyle diferente, né? Enfim, mas a gente, graças a Deus e graças a muito trabalho, tem uma vida confortável, vamos dizer assim. Eu acho que isso começou a mudar, Joyce, depois do quinto ou sexto ano. E acho que esse dado é importante porque as pessoas, talvez na ansiedade, talvez essa geração nova, na ansiedade de querer que o negócio dê certo, já quer que no primeiro ano dê lucro, que ele já vai pegar o dinheiro e vai viajar, vai comprar um carro importado. Não, não é assim, né? A própria pandemia fez eu abrir mão do meu salário durante um período, porque era uma questão financeira, né? Não tinha como, peraí, vou tirar meu salário e deixo de pagar as outras famílias que estão envolvidas nisso. Então, a referência ela é muito ampla nesse sentido, né? Muito interessante isso. Você estava falando, bom, a gente falou dos hospitais, né, de campanha, que é um jeito de colaborar, né, nesse momento tão difícil. Mas tem também aquele projeto que você fez com a Prefeitura de São Paulo, Vidas no Centro, que era montar estação para tomar banho, banheiros, lavanderias para a população em situação de rua. Aliás, essa população só aumenta em São Paulo. Ainda existe esse projeto e eu queria saber também que tipo de sensação te deu fazer uma coisa dessas para um cara como você que fazia, sei lá, Lollapalooza, coisa de rico, né? Eu vou te falar, Joyce, empresarialmente falando, foi muito importante, né? Porque foi uma receita que entrou em fevereiro e vem entrando. O projeto ainda existe, hoje está montado em 5
praças em São Paulo e de altíssimo impacto, né? A gente tem Praça da Sé, que é uma praça que tem quase 1.500 metros quadrados, né? E muito morador de rua, eu vejo lá. Muito, muito. O número de vulneráveis aumentou pela pandemia absurdamente, absurdamente. O nosso prefeito, Ricardo Nunes, anda bastante cuidadoso com a extensão desse projeto, porque você não pode ir lá e fechar. Assim, Você parou, não sabe tem qual mais. foi a primeira pessoa que entrou aqui hoje? Não. O filho do prefeito Bruno Covas. Ah, é, o Thomas. Foi a primeira pessoa que entrou na live hoje. Ah, que legal. O Thomas, infelizmente, eu ainda não conheço pessoalmente, conheci o pai dele. Aliás, eu executei esse trabalho com o pai dele ainda, antes do afastamento do pai dele, e a gente sabia, por uma orientação do próprio prefeito, que era uma das missões mais importantes que o prefeito Bruno queria na gestão dele, e isso nos trazia muito para dentro da operação, né? Você imagina que um dia eu estou falando com o Rodolfo Medina, e no outro dia a gente está com o vulnerável no chão, né, num Então, o cenário. que que você sentiu? O que que você sentiu? É claro, é, o que que isso mexeu em você? Emocionante. Como? Como? Bastante, bastante emocionante, de voltar para casa e sentar para conversar com o João, meu filho de 7 anos, e com o Máximo, meu filho de 5 anos, explicar, ensinar eles a fazer uma caixa de brinquedos para a gente doar para as crianças. Levei eles embaixo do minhocão para levar brinquedo. Depois a gente foi no drive do McDonald's, compramos comida para levar. Então, assim, um impacto, né? É um soco na boca do estômago de assim, né? O mundo não é isso, o mundo está para lá. Nós somos muito privilegiados de poder desfrutar, porque realmente o lado da pandemia é muito pesado, né? Ali na estação Júlio Prestes, Joyce, a gente tem uma estação lá montada de higiene, e ela fica bem no meio da Cracolândia. E é um cenário muito triste, muito triste. Então, o que eu acho como apenas um executor é que todos os prefeitos e os governadores que tiverem esse olhar, mas a pandemia está acabando, tá, mas o vulnerável está lá. Até isso reverter, hoje mais ou menos a gente deve estar falando em 16 milhões de desempregados no Brasil, ele está lá. Então tem um lado muito triste, a economia tem que voltar, a gente sabe disso, né? Tem os focos, obviamente, pela economia do país, mas enquanto a gente está aqui, tem gente que não tinha água, né? A gente conseguiu fazer uma parceria com a Sabesp muito legal. A Sabesp, inclusive, está fornecendo água para esse projeto. E agora a gente está vendo de colocar bebedouros, porque eles não têm onde tomar água. E antigamente ele tinha aquela padaria que estava aberta, teve um período que as padarias não abriam mais, né? Então é uma coisa tão simples, um copo de água. E eles não tinham onde fazer xixi. E eu acho que a gente conseguiu, né? Óbvio que é um negócio, mas tem um lado que criou dentro da MX com uma mobilização muito grande. A gente fez uma distribuição de quase 1.000 peças. Chamamos o padre Júlio Lancelotti naquela semana que a gente passou de um frio absurdo e levamos lá para as pessoas, que a gente em casa não podia ficar confortável com uma situação dessa, né? Então, a gente vem tentando engajar não só o Checom e todos os colaboradores, mas com o ecossistema todo, né? As empresas que a gente também tem participação também acabaram contribuindo para a gente ir lá. Liguei para o Padre Júlio, ele prontamente nos atendeu e foi junto lá na Praça da Sé ajudar a distribuir isso para entender o impacto disso na sociedade. Nossa, o que você aprendeu com a pandemia? Porque, assim, ninguém passa por essa situação impunemente. A gente, eu, por exemplo, que não passei por isso, né? E a maioria das pessoas não passou por isso que você está falando. A gente não viu, a gente sabe que existe, mas não viu. É totalmente diferente, né? Todo mundo foi impactado pela pandemia. Mas o que a pandemia trouxe para você como lição, como empresário e também como ser humano? Eu acho que como empresário, exatamente essa busca para ter uma visão a médio e longo prazo, né? Porque se eu fosse entrar na vibe que eu estava nas primeiras 3 semanas da pandemia, talvez eu nem tivesse aqui, né? De tamanho desespero, o que eu vou fazer, né? Isso é que é o mais interessante, né?
Isso que é o mais interessante, porque você tinha uma empresa, você tem uma empresa de eventos, que foi o mercado dos mais afetados. Aí você Exato. consegue olhar para a iniciativa pública primeiro, né? Que foram os hospitais de campanha, né? E sair da privada, ir para a pública, mas ao mesmo tempo um trabalho que era necessário naquele momento, que era fundamental. Então, você quer maneira melhor de trabalhar e sobreviver do que ajudando ainda os outros, né? Eu acho que esse é o mundo ideal, né? E no final, o empresarial e o pessoal acabam conflitando, porque eu estava lá na montagem dos hospitais de campanha. Não, graças a Deus, eu não peguei nem Covid naquela época, eu peguei muito tempo depois, com todos os cuidados, mas então o sentimento que é o do empresarial, como é que a gente vai sobreviver, e agora sobrevivemos, colocamos a mão no bolso para fazer participações em empresas que são especialistas, são as melhores do mercado no que fazem, então eu tenho muito orgulho do que a gente fez, mas eu tenho muito orgulho para onde a gente vai, que a próxima capa da Poder vai ser quando a gente fizer IPO. É o Eu vou estar foco. lá, hein, na sessão do Vai. IPO. A gente vai junto lá bater o martelinho. Nossa, que maravilha! Nossa, eu vou Então eu ficar tô, muito feliz, vou ficar feliz junto com você. vai, eu Chegou? tô Fala um pouco focado. agora desse projeto da nova ciclovia do Rio Pinheiros. Falo sim, o Michel Fará, que é um amigo nosso, tem a concessão naquele lugar maravilhoso. Eu não sou do pedal, não conhecia, fui em janeiro lá, fiquei muito impactado. Ele me convidou para lá, eu fui num domingo de manhã, fiquei muito impactado. E ele recebia demandas em que ele não sabia como estruturar isso, né? Ele é especialista em concessão e eu sou especialista em executar as ativações. Aí a gente ficou sócio nas ativações que a gente vai criar junto dentro da ciclovia de São Paulo. Então a gente criou um book de oportunidades, validamos isso com o governo e estamos indo hoje com o departamento comercial de ambas companhias para o mercado para sentir que possibilidade a gente pode ter dos impactos para o mercado corporativo. Então, assim, a gente está conversando com uma montadora de carro de colocar um carro elétrico exposto, mas ser lançado na ciclovia, que tem tudo a ver, né? Um ambiente de saúde, né? Um ambiente que você não está falando de motor, de combustão. Se você tem a tua bike lá, a tua bike tem que ser elétrica. Por que não lançamos um carro elétrico na ciclovia? Né? Então, a gente criou um cardápio de oportunidades exatamente para as empresas entenderem que a gente tem um ativo maravilhoso, como outros espaços têm no mundo, né? A gente tem ciclovias maravilhosas. Então, a ideia é exatamente criar essas oportunidades de negócio. E dá um spoiler para a gente do que será, do que terá lá, que a gente ainda não sabe. A gente ainda, infelizmente, não temos nenhum deal assinado com nenhum patrocínio fechado, né? Fora os que já estão lá, o banco que já está lá, a Sabesp que já está lá, mas esse é um lançamento de um carro elétrico, o outro é de criar uma tirolesa para cruzar. A pessoa sobe uma tirolesa como o Rock in Rio e cruza a marginal para sair De do um outro lado para o lado. outro. Exatamente. Imagina o que isso geraria de impacto nas pessoas que estão passando ali pela marginal, pelo fluxo que tem dos próprios ciclistas de 100 mil pessoas por mês e também nas pessoas nesse circuito marginal. Nossa! E quando isso vai começar a ficar pronto? Quando a gente vai ter o Ar da Graça? Eu acho que esse ano a gente deve estar já efetivando coisas lá. A gente lançou isso há uns 30, 40 dias, mas eu acho que a gente vai até o final do ano ter boas novidades aí, porque o produto é muito bom, né? Ele ficou mais em alta ainda em relação a esse cenário das pessoas não quererem andar de transporte público e quererem usar a ciclovia para se locomover, né? Tem muita gente que vai trabalhar ali pela ciclovia agora, coisa que não fazia, fora os esportistas que estão lá 5 horas da manhã pedalando, né? A abertura que a gente tem agora para um período mais longo. Então a ciclovia virou um asset bastante importante e eu e o Fará estamos na batalha aí, criando projetos e tudo ajustando para o mercado.
A Flávia já sugeriu aí a gente fazer um jantar incrível da Poder na ciclovia. Imagina uma mesa longa assim. A gente podia fazer um evento, fazer alguma coisa lá, hein? Que eu acho legal. Dá para fazer uma Tô boa dentro, tô cenografia, hein? dentro. Eu gosto de coisas diferenciadas e essa história de ser um espaço público, né? É outra coisa. Você se sente parte da, sei lá, da urbanidade, da urbe, né? É, exato. Te traz para dentro da cidade, né? Me fala uma outra coisa. Por exemplo, nessa época, você estava acostumado a eventos físicos, né? Aí, na época da pandemia, teve essa coisa de live, essa coisa virtual. Como é que você acha que vai ser agora? No teu trabalho vai ter híbrido? Não no teu trabalho, mas no que você propõe, vai ter coisa híbrida também? Eu acho, Joyce, que num primeiro momento, sim, a gente vai ter uma divisão do digital, né? O físico com o digital. Mas o ser humano, ele tem uma necessidade, por vários motivos, de encontro, de toque, de aglomeração, né? O shaking hands é muito importante no mundo dos negócios. Então, assim, é, eu acho que o futuro é ficar alguma coisa 80-20, 80% no físico e 20% no digital, e te respondo por quê. Os impactos que os streamings das lives criaram, obviamente, ele gerou coisas gigantescas, né? Então, o cara fazia um evento para 2.000 pessoas, hoje na live ele atinge 20. Mas quanto efetivamente ele gerou de engajamento barra venda? Que ele pode ter uma super audiência, mas na verdade não é o público dele. Então, eu já ouvi de clientes meus que é legal, mas ele precisa do físico. Então, no meu mundo corporativo, tirando a parte de shows, eu acredito que eles vão conseguir otimizar melhor custos, ao invés de mandar o cara vir lá do Nordeste para São Paulo, aí tem a passagem aérea, hospedagem, o cara vai acabar estruturando algo em, ó, fica aí, fica focado, e se tiver alguma coisa presencial, eles vão remodelar isso. Mas eu acho que não sustenta, né? O ser humano precisa disso. Não é à toa que você vai agora nos restaurantes, no shopping, as coisas lotadas. Teve uma festa semana passada na Zona Sul de São Paulo com 2.000 pessoas, porque as pessoas se imaginam que ficaram quase 2 anos trancadas dentro de casa. Então tem uma necessidade. O que a gente precisa é vacinar, né? Todo mundo precisa estar vacinado para que a gente tenha um índice de contaminação pequeno, graças a Deus o índice de mortalidade está caindo bastante, mas que também a gente olhe e fale, tá bom, temos o Covid, todo ano vamos tomar uma vacina de Covid e ele virou uma gripezinha que todo ano a gente toma vacina da gripe. Acho que vai demorar um pouquinho ele virar uma gripezinha, né? Vamos rezar para que seja rápido, né? Vamos colaborar, né? Porque além de se vacinar, eu faço muita live com o Hospital das Clínicas, né? Toda semana. E além da vacina, tem que ter um certo distanciamento, precisa de máscara, precisa de álcool gel, então precisa de cuidados. Vacina é Não, maravilhosa como base, né, estrutural para todo o resto, né? lógico. Para a gente Esses poder pensar em protocolos, alguma coisa. esses protocolos são Chegou, fundamentais. bom, no último ano, né, o setor que você trabalha, que é o de eventos, teve um prejuízo estimado de 35 bilhões, é isso? É, Esses dados são da Associação de Marketing Promocional e Live Marketing. Com essa retomada gradativa, né, que a gente está vendo, qual a sua previsão para o ano que vem? Como é que você vê esse mercado? Essa semana a gente teve 2 dias na 100%, a mostra 100%, onde a gente chamou vários decoradores. Então, Felipe Crescente, Fronterota, foram lá para ver as novidades do que a 100% tinha de novidades que foram feitas durante a pandemia ou coisas que a gente não lançou porque veio a pandemia e aí o móvel ficou lá sem uso. Joyce, foi unânime. Todas as pessoas que passaram lá, de todos os decoradores, de Marcelo Baquinha, Felipe Crescente, eles não têm mais data em 2022 para fazer Que bom, casamento, né? sexta, sábado ou festas. Não temos. A gente no primeiro semestre a gente tem um Lollapalooza, no segundo semestre a gente tem um Rock in Rio. Então, projeção, obviamente que o Excel aceita tudo, mas as projeções são maravilhosas. Que bom, fico muito feliz.
são de um otimismo e de uma vontade das pessoas consumirem mercado de eventos, independentemente se é um café da manhã, se é um jantar ou se é uma ida a um grande espetáculo. Mas eu acho que a retomada 100% da onde é a decolagem dessa rampagem, assim, eu acho que isso vai ser 2023. Mas 2022 vai ser um ano com certeza diferente. Como é que você está vendo o Rock in Rio? Que você sempre foi um player grande lá, né? Um parceiro. Como é que você acha que vai ser o Rock in Rio? Bom, só com as 4 ou 5 bandas que eles anunciaram, eles já deram sold out, né? O Rodolfo ele e a família são Ele foi gênios. capa da Poder também. Ele foi, eu falei com ele, até agradeci o entre aspas que ele deu na minha capa aí, que ele deu um entre aspas muito carinhoso. Ele é um querido, um gênio, tem um produto na mão que é um diamante, assim como o nosso amigo Luiz Eduardo Magalhães, dono do Camarote Salvador, junto com o Paulinho Góes, que também tem um outro ativo valiosíssimo, né? As pessoas querem consumir lá sem saber quem vai tocar, né? E aí quando o Rock in Rio anuncia Post Malone, Justin Bieber, acabou o ingresso. Então, assim, você tem a chancela é tão positiva que você tem certeza que as pessoas vão comprar ingresso porque o cara não vai entregar pouco, ele sempre entrega muito, né? Então, são coisas emblemáticas no nosso setor de quando você constrói um pipeline, você fala, não, aqui eu tenho que estar, aqui eu tenho que estar. E acho que hoje o que eu tenho para oferecer para esses caras todos é exatamente essa infraestrutura 360 que a gente fala desse ecossistema. E o que você me diz desse passaporte da vacina? Porque alguns países rejeitaram, outros são a favor, uns acham invasivo, outros, enfim, defendem. Como realizador de grandes eventos, você é favorável a esse passaporte? Eu acho, Joyce, que a gente precisa ter o mínimo dos protocolos mesmo que você falou, máscara, distanciamento, isso tudo. Mas hoje, por exemplo, as feiras B2B, você só entra com protocolo, independentemente da vacina que você tomou, né? Hoje eu li que a Alemanha liberou brasileiros vacinados. Nossa, que legal. Eu acho que tem um viés muito mais político, em Sim. alguns casos, né, do que Era o caso da técnico. Coronavac, né? A Alemanha está aceitando Coronavac. Era uma coisa, Exatamente. desde o começo, eu falava com os médicos, eles falavam, isso é uma questão política, não é? Totalmente. E aí a vacina por ser chinesa, enfim, ainda tem a coisa do nosso governador com esses conflitos com o governo federal, e acaba virando política. No final, quem sai prejudicado somos nós. No final também são eles, né? Porque você imagina o turismo, falando especificamente do pilar turismo e viagens, os impactos que isso geram de receita, por exemplo, se você não tem um carnaval, ou se você não tem uma parada gay, ou se você não tem um Lollapalooza. Então, assim, o impacto na receita da cidade é Enorme. importantíssimo, enorme. Então, eu acho que é uma questão de tempo, mas eu sou a favor, né? O Lollapalooza em Chicago, você podia ter o ingresso, mas se você não tivesse vacinado, você não entrava. Eles vacinaram 3 mil pessoas na hora. Então, assim, eu quero ver o show. É vacinado. Se não é, vai para casa e guarda o ticket por 2022, 2023, né? Então, eu acho que a gente precisa organizar isso de alguma forma, tirando o lado político, com certeza absoluta. E como é que você tem visto a retomada? Você falou do Lollapalooza. Você está acompanhando a retomada pelo mundo, outros eventos grandes? Como é que você está vendo? Alguma coisa te chamou a atenção positivamente? Sim, por incrível que pareça, feiras na China, né, que a gente tem pouco acesso, eles estão confirmando uma feira em abril, que é a Canton Fair, uma feira gigantesca. Assim, o pavilhão deles, se você tem uma ideia, é 20 vezes o AMB, de tão absurdo de grande. Mas é a mesma coisa, controle de vacinação, todos os protocolos. Então, assim, o mercado do evento B2B, dessas considerações mais controláveis, porque assim, a forma como a gente consegue controlar a entrada de um evento, uma feira, por exemplo, é muito mais fácil do que num bar, né? A gente consegue efetivamente controlar isso. Então, foi isso que a gente veio ao longo de todos os últimos meses conversando com o governo, com o município, para poder flexibilizar exatamente as coisas que a gente tem mais controle. O Lollapalooza de Chicago foi uma boa referência também. Estão acontecendo algumas feiras na Europa também que estão sendo presenciais. E olha que a gente está em setembro. Então eu acho que os próximos 3 meses vão ser importantíssimos
para poder gerar exatamente o que a gente precisa, que é, entre aspas, vida normal. Sim. E fala para mim uma diferença que você vê, que você circula e o seu core business vai para todo lado, né? É, como que é fazer, o que tem de muito diferente entre fazer um festival de música ou uma grande feira de negócios? Os princípios são os mesmos? Não, pra você ter uma ideia, né? Boa pergunta essa tua, Joyce, porque como a gente é muito invisível, né? A gente fica nos bastidores, a gente faz e vai embora, né? As mãos de obra são completamente diferentes, né? As técnicas de montagem e os materiais de acabamento são completamente diferentes. Os prazos de montagem são completamente diferentes. Então, às vezes, você tem que montar uma feira em 2, 3 dias e um festival você tem 10, porque está montando, chove, faz sol. Então, o material tem que ter uma durabilidade diferente. A gente criou dentro da MGCOM especialistas nas suas áreas, né? Porque eu não posso tentar criar que o idioma seja o mesmo, ele não é o mesmo. Né? Então, eu tenho o arquiteto que está com a gente, que já fez 4 Rock in Rios com a gente e que entende como ninguém como é que esse trabalho vai ficar ao ar livre e não vai bater um vento e vai levar embora. E, ao mesmo tempo, a feira no São Paulo Expo, ou no Rio Centro, que tem uma série de outras características diferentes. Então, hoje a MXCOM ela é tudo clusterizada com unidades de negócios para coisas diferentes. Mas assim, olha, você faz isso? Fazemos, né? Quando a gente fez o escritório da Agência África com o Gordilho e com o Santoro, as pessoas falam, mas você faz isso? Gente, a gente fez o escritório da MXCOM, vamos fazer um escritório para as outras pessoas, né? Então, ao longo desses 17 anos de vida e de história, a gente veio se especializando em muitas coisas. É o caminho, né? Eu acho que um dos segredos do sucesso é esse, né? Um Exato, dos. exato, um dos. Checon, bom, rumo ao IPO, parece que o Brasil está ficando pequeno, né? Tem algum lugar do mundo onde você gostaria de criar um projeto ou parcerias internacionais? E para que lado você vai se expandir? Eu contratei o Walter Longo, que é um gênio, para mostrar exatamente o que a gente tem na mão hoje, né? Esse diamante que a gente tem na mão. Ele sendo aberto, esse desdobramento dele só dentro do mercado de eventos, ele é quase que infinito, né? Porque eu posso chegar até uma empresa de print ou uma empresa de gastronomia, porque no final eu monto o evento, coloco o mobiliário, faço gastronomia, quer dizer, De flores, de tudo, de né? tudo, de tudo, de tudo. Então, como eu te falei, é uma característica do mercado europeu e dos Estados Unidos, né? Que são as nossas maiores referências. Eu venho buscando cada vez mais estudos e ferramentas para poder consolidar isso, né, já que isso também é muito novo para o nosso mercado, né, mostrar para o cliente toda a credibilidade, musculatura e segurança, porque ao mesmo tempo, como você mesmo falou, o nosso mercado totalmente impactado, muitas empresas não vão voltar. Eu recebi uma série de convites para eu comprar empresas, comprar assim, o lado ruim da pandemia era isso, né? Muita gente que não volta mais, né? Realmente ele separou o menino dos homens. Então, essa retomada nossa com essa musculatura, a gente precisa primeiro traduzir uma série de coisas para daqui a 3 anos olhar e falar, olha o que a gente construiu. Né? Eu te comentei do IPO sendo um sonho, mas porque também eu ouvi do consultor Walter Longo e de Thales Gomes, né, nosso amigo, que inclusive eu estava fazendo o curso de gestão dele agora, gestão 4.0. Assim, você tem na mão, se a gente fizer esses caminhos aqui por esses atalhos, a gente chega lá. Não, Então, eu também acho. se eles são Eu não especialistas tô e estão brincando, falando não. isso, eu só vou trabalhar agora. Eu tô séria nisso, hein? Você gostaria de criar algum projeto em algum lugar do mundo? Eu queria criar muita coisa, né? Eu queria, inclusive, criar unidades fora, né? Eu acho que tem aí uma característica do brasileiro de atender, né? Principalmente no nosso mercado, de ser muito solucionador de problemas, né? Às vezes você vai trabalhar com as pessoas meio by the book, as pessoas meio quadradas, mas eu queria
uma expansão aí Estados Unidos, que eu acho que é um mercado maravilhoso, principalmente para 100% eventos, né? Aquele mercado dos Hamptons de casamentos maravilhosos. Acho que tem bastante coisa aí, a Europa, né? Imagina Eu tô uma ficando animada, hein? Hã? Tô ficando animada. Imagina uma Olimpíadas em Paris, a quantidade de oportunidade que vai ter. Então, realmente, mas primeiro eu preciso organizar a casa aqui para depois começar a olhar para esse lado. Desses grandes eventos que você participou, né? Um deles foi a vinda do Papa Francisco ao Brasil. Foi aquele que foi no aterro? Foi esse? Então, essa história é bastante curiosa. A gente, foram feitos dois altares do Papa, um em Copacabana e um em Guaratiba. Hum. Eu montei o de Guaratiba. Guaratiba, no Rio de Janeiro, ele é bem depois da Barra, tipo 1 hora depois da Barra. E a gente montou no descampado, que 3 dias antes da cerimônia chovia torrencialmente, Rio de Janeiro. ficou com 60 centímetros de água. E os missionários, os fiéis, eles dormiam nas barracas no chão. Então, você imagina que as barracas iam estar dentro da água. O altar pronto, né? Toda a arquidiocese foi lá, aprovou, a equipe de segurança do Papa, os acessos, não, tudo bem, rota de fuga, tudo bem. Chovia, 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 até que o governador do Rio de Janeiro, naquela época, falou: não vamos usar esse altar, vamos usar só o altar de Copacabana. Governador preso, esse? Governador preso esse, que Ah, cancelou, e foi uma sábia decisão, pelo menos uma das poucas sábias decisões que ele teve, que foi de proibir o uso lá, porque já estavam começando a chegar fiéis lá no campo para ficar. nadando. Exatamente, e chovia, não tinha como. E nesse meio tempo, O vamos que é usar isso? somente. E da cadeira de massagem no aeroporto? Conta isso. Ah, é o Edson falando. O Edson está comigo há quase 12 anos e ele trabalha na área de planejamento e ele foi comigo pro altar do Papa acho que umas 70 vezes. E toda vez que a gente voltava pelo Santos Dumont, a gente falava: a gente merece. A gente punha R$ 5 na cadeira de massagem do aeroporto e ficava lá fazendo massagem. Era um momento de relax. Aí outro dia eu falei: agora eu vou extravasar. Pus R$ 10 pro Edson e ele ficou lá fazendo massagem uns 45 minutos na cadeira do aeroporto. A gente sofre, mas a gente dá risada também, viu, Joyce? Ainda bem. Checon, você falou aí dos seus funcionários, fora a sua sócia, né? A Flávia é mulher, mas o mercado cenográfico, produção, montagem, é bastante masculino, né? Você viu alguma mudança nesses últimos tempos de mais mulheres trabalhando? Ou o que você viu de mudança de comportamento nesses anos todos? Todos os meus sócios do restante da holding, né, desse ecossistema, são homens, não por uma escolha, por uma coisa normal do mercado. É um mercado realmente que, até por ele demandar demais fisicamente, dessa história de trabalhar sábado, domingo, feriado, final de semana, ele é mais masculino. Mas as meninas vêm de um lado do social, que é atender as noivas, que é atender esse tipo de pessoa, né, os decoradores, e ele tem um lado mais feminino, porque é uma característica do mercado, né? O que eu vejo em campo, quando você está fazendo esses grandes festivais, né, eu vejo pessoas lá no comando de Rock in Rio, no comando de Lola, eu vejo lá as grandes produtoras, amigas minhas de muitos anos de janela, mas o fato de sermos executores e demandar muito de uma coisa meio braçal, meio operária, um pouco mais masculino, sim, Joyce. Checon, o que você diria para você mesmo, o Checon de 16 anos atrás, início de carreira, nesse mercado que você domina hoje? O que você diria para ele? Nossa, que pergunta difícil, mas eu diria: é, vai com tudo, vai sem medo e vai dar certo. Teve muitos momentos na pandemia, assim, logo no começo, Joyce, daquelas 3 primeiras semanas que eu te falei, que a única coisa que eu fazia, eu rezava. Falava: cara, vai acontecer alguma coisa boa, vai acontecer alguma coisa boa, né? Eu acredito muito em Deus,
e eu sabia que alguma coisa ia acontecer quando o meu telefone tocou perguntando se eu queria participar da licitação do do hospital de campanha do Ibirapuera. Eu falei, topo, lógico, óbvio, fazia qualquer coisa naquele momento. E fomos lá, fomos felizes, fomos competentes, fomos auditados, né? Porque sempre as pessoas acreditam porque é uma entrega pública que teve alguma coisa ilícita. Fomos auditados pelo TCU, pelo Ministério Público, não tivemos que fazer esquema com ninguém. Então, isso também é uma coisa importante, porque eu me lembro que quando a Amy Checon, nos canais dela, falava disso, as pessoas sempre levam para algo de algo errado, de algo ilícito, né, que tem esquema, e Sim. a gente é a prova viva de que a gente ganhou na competência, né, ganhamos com menor proposta. Então, só retomando a tua pergunta, eu sempre acreditei. Eu acho que isso é. Mas também, ao mesmo tempo, não é que eu acreditei e ficava na cama, pelo amor de Deus, ou ficava vendo sessão da tarde, né? A pandemia, Ralando. mesmo quando não tinha nada, eu estava lá mexendo sozinho, só a luz da minha mesa acesa, e eu estava lá pensando, anotando, pensando até nas aquisições que a gente foi fazendo. Então, tudo isso, ao longo olhando desse recente passado, eu faria tudo de novo. Bacana. Bom, você é bem próximo do governador João Dória, né? E tem muita. O mundo, né? Não é só o Brasil. O mundo virou uma polarização só, né? Um contra o outro, contra um, contra o outro. Você também era próximo ao prefeito Bruno Covas, ao prefeito atual. Você tem medo que isso, algum momento, possa atrapalhar ou te prejudicar em licitações de outras esferas ou dominadas por outros campos políticos? Eu acredito que não, Joyce, porque a licitação é uma licitação eletrônica. Você ganha no computador. É quem dá o menor preço. Então, assim, tem outros tipos de licitação, né? Entrega de envelope, presencial, que isso vem cada vez menos sendo usado, né? Hoje virou tudo eletrônico. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, até sabendo que não é o nosso carro-chefe, né? O nosso carro-chefe ao longo desses quase 17 anos foi esse mundo corporativo, mas também o Open Your Mind para esse momento foi, nossa, ali tem uma oportunidade. Se a gente não tivesse feito os dois hospitais de campanha e as estações de higiene para o nosso prefeito Bruno Covas, com certeza a MX não estaria aberta, porque o recurso que tinha teria virado talvez pó, quer dizer, não dá para saber, não tem o si, né? O fato é que a gente foi competente e capaz de gerar novos trabalhos. É um, é, um, é um mundo que a gente ainda está engatinhando, mas é um mundo que me chama atenção porque eu tenho alguns acessos, mas que a gente tem que ser muito cuidadoso, né, para fazer isso, assim como no corporativo também, né? Eu acho que ser empresário no Brasil a gente já é gênio, porque É para os parece, fortes. parece que fazem tudo para dar errado, né? Então tudo isso já acaba nos alertando, estando atentos, porque a gente quer fazer negócio. Checon, de que maneira que o seu grupo se preocupa com essas coisas de descarte, de lixo, de reciclagem? De que forma a sustentabilidade é colocada em prática pelo seu time? A gente fez homologação de vários fornecedores de só comprar materiais certificados de reuso. Então, toda a nossa madeira, até porque a gente atende alguns clientes que exigem isso, né? Isso acaba sendo um dos pilares super importantes hoje do departamento de compras, de todos os cuidados que a gente tem que ter, né? Hoje, quando eu olho a holding, né, e tudo que a gente tem de trabalho para fazer, primeiro ajustar missões, idioma, cultura, e a segunda coisa é exatamente permear isso tudo, ou seja, todas as ações que são feitas na Mexicom, o que a gente vai expandir para essas empresas. Algumas delas têm menos demanda do que a gente tem do consumo de matéria-prima, porque elas são locadoras, né? A cadeira vai e volta, né? A tenda vai e volta. Mas nós que somos executores, até pelo nível de clientes que a gente atende, é impossível a gente não ter nenhum certificado de neutralização de carbono, né, apresentar isso. Inclusive tem licitação que eles pedem para você apresentar isso. Ou seja, isso Bom, está se agora, tornando isso está se tornando muito mais frequente do que qualquer outra coisa. isso é muito bom. A tal da ESG, né?
Exatamente, a tal da Só se ESG. fala de ESG, ainda bem. Uma das tuas empresas, como você falou, né? É o seu irmão que cuida, né? Como é que é trabalhar com o irmão? A gente precisa separar quando é irmão e quando é empresário, né? A maioria do tempo ali no dia a dia é empresário. A gente já foi sócio em outra oportunidade e eu sempre preservo. Eu sou talvez a inteligência emocional que a Leda Checon falou é exatamente disso de ser um pouco mais diplomata, para ser um pouco mais cuidadoso, né? Mas o meu irmão conhece especialista no que faz também, né? A Checon Locações tem quase 20 anos de existência no mercado de eventos. Eu estou no mercado há 24 anos, então ela veio logo na minha cola junto com o Luciano, que a gente foi meio que, eu fui levando meio ele que junto com a gente. E fez todo o sentido ele estar com a gente por ser complementar ao negócio e também pela busca que a gente vai fazer ao longo dos próximos anos aí de tornar esse ecossistema mais forte. Mas eu sempre fui muito cuidadoso nessas relações familiares, né? Hoje eu não tenho nenhum familiar na MChecom, eu sou sócio do Luciano Checon, né? A gente já ouviu isso de alguns consultores, você não pode contratar ninguém que depois você não consiga demitir. Então, essas relações familiares, né? A gente já tem tantas experiências de ver aí na sociedade conflitos de família super tradicionais por causa de poder, por causa de dinheiro. Então, é melhor que a gente deixe a coisa profissionalizada, vamos dizer assim. Exatamente. Como é que é a sua vida pessoal? Porque você tem uma rotina puxada, né? Um monte de reunião, viaja a trabalho. Como é que você... Bom, você tem três filhos, né? Dois meninos e uma menina pequenininha, linda. É, Marília. você faz combinados com a família? Como é que, por exemplo, você tira de vez em quando um dia off, você desliga o celular alguma hora? Como é que é? Não. Eu faço combinados de tentar Que não chegar. são cumpridos. Não, eu juro que eu estou cumprindo alguns, mas hoje mesmo eu estava no curso de gestão, como eu te falei, e eu ia sair do curso mais cedo para a nossa live e eu ia para a MXCOM. Aí eu falei, ah, ela tem razão. Então, ao invés de eu ir para a MXCOM, eu vim para casa para fazer a nossa live, para poder ficar mais com os meninos. De final de semana, quando eu não estou em montagem, eu sou o paizão mesmo, eu vou para a piscina, eu brinco, a gente joga. Amanhã eu vou no teatro com eles, vou no cinema com eles. Mas eu estou sempre de olho no telefone, porque amanhã tem montagem em BH, a gente está com um hospital de campanha montado no Chile, tem um hospital de campanha no Peru, estamos montando um evento do Caioba, do nosso amigo Caio Ribeiro, aqui no interior. Então, assim, a gente brinca que a gente está 24 horas no ar, né? A gente brinca, não, a gente tá, né? É. A gente brinca e a gente fica, né? Checon, foi muito bom falar com você. Eu já estou rumo ao IPO, tá? Já estou me sentindo rumo ao IPO. E além de tudo, eu estou na torcida, tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. Queria te agradecer mais uma vez de poder falar primeiro com você, que eu adoro, que é minha amiga de tantos anos. Você viu quantos obstáculos ao longo dos anos. A gente se conhece há mais de 10 anos. O Mais de momento não é. 10, Ah, com certeza. muito mais de 10, Checon. Não, eu estou falando o número porque foi o primeiro que veio na minha cabeça, mas eu acho que é mais de 15, na verdade. É, eu estou bastante focado nessa história do ecossistema, da MNCO, obviamente, organizando isso. A nossa primeira reunião com o Walter Longo agora é na quarta-feira. Então, tá Que todos os legal. sócios ansiosos, estamos investindo tempo, recurso, atenção. Né? Esse curso mesmo que eu fiz hoje é já olhando para o futuro, porque eu acredito muito no que a gente faz com muita paixão. Né? Os meus sócios também amam o que fazem. Então, o sucesso ou o dinheiro ou o IPO vai ser consequência do que a gente vai construir Sim. ao longo dos próximos 3 anos aí de muito trabalho. Então, parabéns para você e sucesso. Obrigado. Amém. Fica com Deus. Obrigado, Também. Joyce. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
conversa ótima com o Marcelo Checon, ótima. Foi muito bom. Nossa, que inspirador, que ele tem muito a ensinar para muita gente, né? Todo esse jeito de trabalhar, esse jeito de crescer, o jeito de se colocar. Obrigada, Samara. Oi, Flávia. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui. Roberta. Eu amei falar com o Checon. Esse espírito dele empreendedor só nos anima mais ainda. Obrigada a todo mundo. Bom fim de semana.